Hoje, vocês e eu vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado Aquele que obedece a Deus. Recentemente, houve uma eleição. Nós podemos ver na TV ou nas ruas que numerosas campanhas eleitorais estão ocorrendo ao nosso redor. Durante essas campanhas, muitos criticam que o que os candidatos disseram ontem é muito diferente do que o que eles estão dizendo hoje. Por que é diferente? Será que seus pensamentos mudaram de ontem para hoje? Quando eu pensei sobre isso cuidadosamente, encontrei uma parte que me fez entender um pouco sobre o assunto. Eu cheguei a entender quanto às nossas condições de vida ao nosso redor, já que o ambiente de hoje é diferente, tanto do ambiente de ontem quanto do ambiente de amanhã, pode ser inevitável mudar as suas ideias, ações e palavras para se adaptar ao ambiente diferente. Nossas situações e arredores estão constantemente mudando. E quando olhamos para o ambiente da nossa fé, como é o ambiente do Evangelho de hoje, comparado com o ambiente de um ano atrás, mudou muito. Quando os profetas das igrejas do exterior voltam para a Coreia, mesmo que ficassem fora apenas por 2 anos, dizem que muitos novos membros entraram e muitas novas igrejas foram estabelecidas. Somente poucos anos se passaram. Mas eles dizem, quando eu voltei para a Coreia, os ambientes mudaram muito, que eu sinto, até que eu cheguei em um país estrangeiro. A respeito do ambiente da nossa fé de um ano atrás, nossa fé de hoje e nossa fé de 10 anos atrás são todas diferentes. Nós pensamos que habitamos sempre em Deus, mas podemos estar nos afastando dos braços de Deus pela maré do mundo. Essa é uma das razões pela qual nós sempre devemos nos examinar. Por exemplo, um homem estava usando uma boia inflável na praia. É claro, ele estava montando a boia perto da areia, tentando esquecer todos os seus problemas do mundo. Fechou calmamente seus olhos por cerca de 30 minutos. Mas os 30 minutos carregaram a boia para o mar. Ele não fez nada. Ele não moveu nem braço nem perna. Ele estava apenas deitado na boia. Mas, por 30 minutos, o vento e as ondas, e algo que ele não podia sentir, influenciaram a boia e a empurraram para longe da areia. Quando ele abriu seus olhos depois de 30 minutos, ainda que ele não tenha feito nada, ele já havia sido movido para um mar cheio de perigos, longe da areia. É o mesmo com a nossa fé. Ainda que pensemos que estamos sempre no mesmo lugar, os ambientes e as situações ao nosso redor podem nos afastar de Deus. Todos os dias, nós estamos vivendo nesta situação. Então, o que a Bíblia diz para sempre fazermos? Não diz que devemos prestar atenção à palavra? Se não nos atamos à palavra de Deus, nosso ambiente espiritual de hoje pode mudar amanhã. O homem estava na boia sem fazer nada, mas durante 30 minutos, com o passar do tempo, a maré chegou e o levou para longe. O vento chegou e o empurrou para longe da areia a um local muito perigoso. Já que as coisas estão mudando constantemente dessa forma, nós devemos refletir sobre nós mesmos. E se estamos longe de Deus, o que devemos fazer? Devemos retornar ao local seguro, não é? E se não fizermos nada,
se mover, nós pensamos que estamos sempre no mesmo lugar, permanecendo em Deus. Mas muitas circunstâncias nossas estão nos levando para longe. Já que este é o nosso caso, o que podemos fazer para impedir isso de acontecer? A melhor maneira é o seguinte: sempre prestemos atenção à palavra de Deus e obedeçamos a Deus. Todos, vamos abrir 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, se alguém não se dedica à palavra e ao ensino de Deus, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. O homem não fez nada e pensou que estava no mesmo lugar. Mas, quando acordou e olhou ao seu redor, o vento e a maré já haviam levado ele de uma área segura para o meio do mar aberto. Esse tipo de estado espiritual nunca deve acontecer conosco. Nós devemos sempre nos examinar. A fim de impedir isto, o que temos de fazer? Nós devemos prestar atenção às palavras de Deus. Vejamos a outra razão, porque devemos dar atenção à Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 15. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós temos fé em Deus, tememos a Deus e oferecemos cultos a Deus, a fim de receber a salvação, não é? Já que está escrito que a Bíblia pode nos tornar sábios para a salvação, nós devemos sempre prestar atenção à palavra. Aquele que presta atenção à palavra pode obedecer sempre a Deus. Quando um homem não presta atenção à palavra, ele não pode deixar de se opor a Deus e desobedece a Deus, tendo como base os seus pensamentos e as suas experiências anteriores. É por isso que devemos estudar a palavra de Deus dia após dia e refletir em nós mesmos diariamente, perguntando: eu estou levando uma vida de obediência à palavra de Deus em cada dia? Se vocês forem levados para o mar aberto, o que vocês devem fazer? Vocês precisam retornar rapidamente para a área segura. Quanto mais longe vocês vão no mar, mais perigoso é. E mais difícil a situação se torna. Vejamos João, capítulo 3, versículo 35. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. A quem o Filho se refere aqui? É Jesus Cristo. De acordo com a Trindade, Jesus Cristo é Deus Pai. Então, quem se mantém rebelde contra a palavra de Deus, o que ele não verá? A vida. Ainda que Jesus tenha vindo a esta terra em carne e desempenhado o papel de Filho, ele é Deus Pai. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, isto é, contra Deus, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nós cremos e adoramos Deus Pai e Deus Mãe, que vieram à Terra em carne. Aqui, a época em que Deus veio a esta terra em carne é chamada de época do Filho.
Ainda que ele viesse sendo um filho, segundo Isaías capítulo 9, quem ele era? Foi dito, Deus forte e Pai da eternidade, não é? Quando Deus Pai vestiu a carne e veio à terra desempenhando o papel de filho, quem acredita no Filho tem a vida eterna. Mas quem rejeita o Filho não verá a vida. Quando Deus vem a esta terra em carne, quem não obedece a todas as suas palavras, não verá o quê? A vida. Não verá a vida. Significa que a pessoa não pode ser salva, certo? Significa que ela não pode ir ao céu. Há muitos que estão em tal estado perigoso, mas eles não estão cientes da sua situação. O homem pensava que estava simplesmente brincando na água. Ele não percebia que estava sendo levado para o meio do mar. Nós devemos examinar se estamos em tal situação espiritual ou não. Todos os dias, nós devemos olhar para nós mesmos. Isso porque nossas situações e condições não nos deixam permanecer no mesmo lugar, na mesma posição, sempre. O mundo tem numerosos elementos que nos levam para longe de Deus. Pensamos que estamos no mesmo lugar, mas há muitas instâncias onde nós acordamos e nos encontramos longe de Deus em uma situação muito perigosa. Assim, o apóstolo Paulo sempre se examinava e se conduzia a obedecer a Deus. A Bíblia explica isto. Vejamos Atos capítulo 5, versículo 28. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes, importa fazer o quê? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso significa nós escolhemos obedecer às palavras de Deus ao invés das suas palavras. Deus nos disse para pregar a todos, mas vocês estão nos impedindo de pregar no nome dele. Então, a quem nós devemos obedecer? Nós devemos obedecer às palavras dos homens ou às palavras de Deus? Não podemos deixar de pregar conforme a palavra de Deus. Desta forma, Pedro e os demais apóstolos testificaram firmemente que eles devem obedecer a Deus ao invés de obedecer aos homens. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Quando nós obedecemos aos ensinamentos de Deus, que veio em carne, e os seguimos inteiramente, então Deus tem justificativa para trazer juízo e punição sobre aqueles que foram desobedientes. E se Deus salvar os filhos que são desobedientes, o que Satanás e os demônios dirão? Eles dirão que Deus é justo? Eles dirão, Deus é injusto. Deus, como você pode perdoar seus filhos que foram desobedientes? E por que pune apenas a descendência de Satanás por todo o ato de desobediência? Por causa disso, Deus nos disse, eu punirei todos os que são desobedientes, quando a vossa submissão for completa. Portanto, nós, filhos de Sião, devemos permanecer na palavra de Deus e viver de acordo com a palavra. Vamos para Números, capítulo 32. Hoje, nós estamos confirmando que todos os versículos da Bíblia nos ensinam a levar uma vida de obediência na palavra do nosso Deus. Números, capítulo 32, versículo 11. Certamente,
Os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Porquanto, o que fizeram? Não perseveraram em seguir-me. Como vocês e eu sabemos bem, a jornada de 40 anos no deserto simboliza, representa nossa jornada no deserto da fé. Então, por que os que percorreram o deserto não puderam entrar na terra prometida de Canaã, que manava leite e mel? Qual foi uma das razões? No livro de Números, explica que foi pela desobediência a Deus. Já faz 10 anos que eu levo uma vida de fé, e eu, 5 anos. Ao invés de se gloriar sobre os seus anos de fé, devem se perguntar: quanto eu tenho vivido em obediência à palavra de Deus? Este é o padrão da nossa salvação. Do contrário, mesmo se estamos, na verdade, por 10 anos ou 20 anos, nós não sabemos se estamos sendo afastados até o mar ou não. Nós devemos refletir em nós mesmos, todos os dias, se vivemos próximos à palavra, vivendo segundo a palavra e obedecendo absolutamente a todo o ensino que vem de Deus. Todos os dias, temos que examinar a nossa vida de fé. Vamos para Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se fizeres o quê? Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Qual é a melhor maneira de ser abençoado por Deus? É a obediência à palavra de Deus. Nós devemos sempre refletir em quão longe estamos da palavra de Deus ou se sempre vivemos próximos à palavra de Deus. Ao que nós precisamos dar atenção todo o tempo é a palavra de Deus. E se estamos vivendo em obediência à palavra ou não. E se estamos caídos em ilusão, pensando erroneamente, bem, eu estou dentro da verdade tanto tempo, então Deus me perdoará. Vamos ser capazes de sempre refletir sobre nós com estes assuntos. Se nós sempre vivemos em obediência à palavra de Deus, Deus nos exaltará sobre todas as nações da terra. A Bíblia diz que, se obedecermos à voz do Senhor, nosso Deus, todas estas bênçãos virão sobre nós. Pessoal, há algo que não seja verdade na palavra de Deus? Deus cumpre todas as suas palavras. Esse princípio não muda de jeito nenhum. Nunca mudará. Porém, somos nós que mudamos. Nós mudamos repetidamente. Sendo levados pela maré do mundo, sendo levados por ideias erradas das pessoas mundanas, sendo levados pela mentalidade maligna e pelos pensamentos mundanos. Nós estamos nos afastando do reino dos céus. E estamos em uma situação perigosa, já que talvez possamos viver uma vida tola, miserável, não conhecendo tais situações perigosas. O que Deus nos disse para fazer sempre? Prestem atenção à palavra. A Bíblia nos adverte que se não prestarmos atenção à palavra, nós tentaremos justificar nossa obediência, sem compreender que nos tornamos arrogantes e desobedientes. Contudo, os que dão atenção à palavra dia após dia e vivem de acordo com a palavra serão abençoados quando entrarem e quando saírem. E em tudo, o que eles fazem, Deus os abençoará. Como mostrado em Deuteronômio, capítulo 28, se não prestarmos atenção a toda a palavra de Deus nos 66 livros da Bíblia, nossas almas não podem deixar de cair em perigo. Ainda que em perigo, nós pensamos que nossa fé é boa na mesma condição como quando estávamos trabalhando diligentemente para o Evangelho no passado. Isso não é verdade. Nós devemos nos examinar hoje, refletindo em o quanto temos obedecido à palavra de Deus
e prestado atenção nela. Vamos seguir todos os ensinamentos de Deus. Vamos continuar com Romanos, capítulo 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, o que aconteceu? Muitos se tornaram pecadores. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Teria sido melhor se a obediência de um só homem fizesse esse homem pecador e parasse sem influenciar outros. Mas fez muitos pecadores. Vamos continuar. Assim também, por meio da obediência de um só, o que aconteceu? Muitos se tornarão justos. A Bíblia nos ensina, através da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. E através da obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Esta parte está explicando como a humanidade foi confinada pelo pecado através de um só homem, Adão, e como fomos resgatados do pecado através da obediência de um só homem, Jesus Cristo. A obediência pode determinar a salvação da humanidade. Assim, obedecer à palavra de Deus é muito importante. Hoje, todos os filhos de Sião, vamos refletir em o quanto nós temos obedecido à palavra de Deus, andando no caminho da fé até agora. Ou quanto nós temos justificado nossos erros e levado uma vida de desobediência à palavra de Deus. O que é importante não é a duração da nossa fé. Muitos estão afastando-se, sendo influenciados pelos ambientes e situações ao seu redor. Nossa posição ontem não permanece a mesma hoje, mas nós estamos constantemente equivocados. Já que minha fé era boa ontem, minha fé hoje será boa também. Fui bom hoje, então serei bom amanhã também. Mas assim como a pessoa na boia, nós não sabemos se estamos sendo levados pela maré ou pelo vento, nos movendo para mais longe da areia. A fim de estabelecermos uma fé correta na frente de Deus, nós devemos refletir continuamente. Eu estou vivendo cada dia em obediência à palavra de Deus? Sempre devemos dar muita atenção à palavra. Nós estamos levando uma vida que concorda com todos os ensinamentos do Espírito e da noiva que vieram em carne e habitam conosco na terra? Nós devemos completar nossa vida de fé dessa maneira. Vejamos um versículo. Em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque, por essas coisas, vem a ira de quem? De Deus sobre os filhos da desobediência. Na Bíblia está escrito que a ira de Deus, no último julgamento, virá sobre os desobedientes. Vejamos mais um versículo em Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme, até ao fim, a confiança que, desde o princípio tivemos, a fim de guardarmos firme até o fim. O que temos que fazer a respeito de cada palavra de Deus? Nós devemos dar atenção a ela, depender da palavra e segurá-la. Se nós não estamos vivendo de acordo com a palavra, nós precisamos perceber que estamos nos dispersando dos braços de Deus para uma zona perigosa. Versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais, o quê? Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Se nós temos nos distanciado da palavra de Deus, nós devemos voltar para a palavra novamente. E não devemos justificar nossa própria ação ou nossos próprios pensamentos. Mesmo se dermos dezenas de milhares de desculpas,
Nosso Deus já sabe o fim desde o princípio. Já que não temos outro caminho, a não ser seguirmos este caminho, Deus estabeleceu a sua palavra como o caminho da nossa salvação. Se não entrarmos na palavra estabelecida de Deus, chegaremos a ser a pessoa tola, que não compreendia sequer o perigo, mesmo que estivesse distanciada da areia e fosse deixada no meio do mar. Por isso foi dito no versículo 15, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, versículo 16. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Aqueles que pecaram e morreram no deserto, por que todos eles morreram? A resposta é encontrada no versículo 18. Vamos continuar. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra quem? Os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. E isso é o que a Bíblia nos ensina. Já que não creram, não obedeceram. Se a palavra do Pai e da Mãe Celestiais é o caminho da vida eterna e o caminho ao céu, nós devemos nos livrar dos nossos pensamentos. Mas, enquanto vivemos nesta terra, que é menor do que um grão de pó no universo, nós consideramos nossas experiências e nosso pequeno conhecimento como algo grande. E nós consideramos o conhecimento de Deus, que administra a ordem do universo, como algo trivial. Se nós continuarmos nos afastando do caminho da salvação, no final não poderemos alcançar o destino, o eterno reino dos céus, que nós esperamos. Todos os nossos amados irmãos e irmãs de Sião, todos nós, sem deixar nenhum para trás, devemos voltar ao nosso lar celestial. E devemos participar dessa grande e incrível graça da salvação que Deus nos concede. A fim de participar dessa graça, nós devemos nos examinar todos os dias. Contudo, refletir sem um padrão é em vão. Nós devemos ter um padrão enquanto refletimos em nós mesmos. Então, qual é o padrão pelo qual devemos nos examinar? Eu vivi hoje graciosamente e em obediência à palavra de Deus? Eu levei uma vida de obediência ontem? Se a resposta é não, quão longe minha alma se afastou de Deus? Sem saber, podemos ter sido carregados para longe. A arrogância nos empurra, a riqueza e a fama borram nossa visão, e os desejos mundanos e a cobiça nos fazem ir cada vez mais para longe de Deus. Vindo à igreja, nós pensamos que estamos sempre no mesmo lugar. Porém, alguns de nós foram afastados para longe e alguns outros se aproximaram. Deus sabe tudo, pois Ele sempre esquadrinha os afetos e o nosso coração. Vamos guiar os filhos de Deus dizendo: Deus nos deu esta palavra, então se você fizer isto, será abençoado. Vamos transmitir as boas novas de vida a 7 bilhões de pessoas, dizendo: vamos receber a bênção da vida eterna, que Deus nos concederá para sempre. Esperando que vocês e eu participemos da grande vontade de Deus, que disse: vamos salvar toda a humanidade. Concluo o sermão. Muito obrigado.